Alguma coisa sobre David Hume. Começando. Foi considerado por Ayer, no seu livrinho que eu recomendo, traduzido para o português. Ayer disse que ele pertence aos filósofos de segunda linha. Tem os de terceira, quarta, etc. Mas de primeira linha foram Wittgenstein, Frege e Russell. Segunda linha, ele e mais alguns outros. E, de fato, é assim. E Ayer considera Hume o maior filósofo inglês, talvez só ombreado por Locke. Hume foi um grande estilista que amava a literatura, a história e a filosofia. Passou a vida estudando. Ele gostava de ler, estudar, escrever, mas era totalmente ocupado nisso quando podia. Mas teve de servir a alguns nobres para sobreviver e até ganhar o suficiente por seus escritos, isso tarde na vida. Ele teve de servir como tutor de um jovem meio doido por um ano. Isso foi bom porque ele teve tempo para ler, estudar, e mais tarde ele foi secretário de um general que queria invadir o Canadá, me parece, mas que, segundo consta, só conseguiu chegar perto da costa da França, e mais tarde trabalhou por algum tempo como cônsul, eu não sei, não foi embaixador, não. A ideia de escrever um tratado sobre a natureza humana, que foi a grande obra de Hume, ele teve aos 18 anos. E quando jovem, 20 e poucos anos, ele teve crise de depressão por excesso de trabalho intelectual, não conseguia mais prestar atenção nas coisas, e decidiu, numa dessas depressões, ir para Bristol trabalhar como escrivão. E Ayer nota que, por estranha coincidência, justo nessa época, uma criada local moveu um processo contra ele por ter tido um filho ilegítimo com ela. Como não existia teste de DNA, na época, nada ficou provado e Hume saiu ileso. Na época, ser casado para o filósofo era um problema, porque as condições de vida eram difíceis, em geral. Eles viviam em quartinhos. Aos 28 anos, ele publicou o seu livro mais importante, O Tratado da Natureza Humana, que não foi lido por quase ninguém, na verdade por alguns. Ele considerou um natimorto. Ficou imensamente decepcionado por como ele candidamente confessa num escrito que ele fez pouco antes de morrer, se o maior objetivo na vida era tornar-se famoso por suas obras. Obras construtivas para a humanidade. Ele conseguiu fama e dinheiro ao publicar uma história da Inglaterra em 6 volumes, já que não deu certo aquilo. Ficou 10 anos como bibliotecário lendo os livros que queria. E por ensaios morais e políticos que lhe renderam o suficiente para poder se dedicar aos estudos como ele queria. Tentou por 2 vezes se tornar professor universitário, foi recusado por suspeita de ateísmo. Suspeita justificada. Hume era de fato ateu, escreveu um livro contra o cristianismo, notando que só um Deus perverso permitiria a existência de um mundo tão injusto. A conselho do editor, esse livro não foi publicado durante sua vida. Lhe traria dores de cabeça, sem dúvida. Era uma pessoa de bom temperamento, avesso a disputas, sempre disposto a ajudar os amigos. Tentou ajudar um francês lá, e não deu certo ele, o francês é doido. Bom, deixa para lá. A principal obra foi o Tratado da Natureza Humana, e aqui nos interessa o livro 1 sobre o conhecimento humano. Eu vou detalhar depois. Hume queria firmar uma ciência da natureza humana, tal como Newton havia firmado uma ciência da natureza física. A ideia, altamente ambiciosa, era, para ele, essa ciência da natureza humana seria ainda mais importante do que as ciências naturais, uma vez que, conhecendo-nos melhor, nós conseguiríamos uma compreensão mais adequada do mundo físico. Interessa aqui o livro 1. Vejo que Locke queria só arrumar a sala. E era amigo de Newton, que ele considerava um gênio muito mais importante. Já Hume não, queria ser melhor do que Newton. Trata-se de uma reedição inovadora das concepções já encontradas em Locke, o livro 1 do ensaio.
começo do livro 1. Enquanto Locke falava ideias, depois tem outras coisas. Enquanto Locke falava de ideias, Hume fala de percepções que se dividem em impressões e ideias. As percepções podem ser impressões e ideias. Vejamos que sejam. Impressões distinguem-se por penetrarem com maior força e violência na alma. Além disso, são bem ordenadas, organizadas, segundo leis. Impressões podem ser simples, impressão vermelha, e também complexa, de uma cadeira, de uma pessoa. Ideias podem ser simples ou complexas. As ideias simples são imagens debilitadas das impressões sensíveis, como eu penso no vermelho, imagino o vermelho. Eu vejo o vermelho diferente, eu tenho a impressão, mas eu tenho a ideia também do vermelho. As ideias complexas podem ser imagens, por exemplo, eu me lembro da Lia. Eu tenho uma ideia complexa do rosto de uma pessoa. E podem ser construídas pela imaginação. Eu penso num cavalo com corpo de homem. Além disso, as impressões são causas das ideias. É impossível ter a ideia de vermelho sem antes ter tido a impressão do vermelho. As impressões podem ser de sensação ou de reflexão, como em Locke. Só que as impressões de reflexão não são o mesmo que em Locke. São apenas derivações de outras ideias. Claro, Hume queria ser um pouquinho diferente. Exemplo, a dor mas só que faz sentido o que ele diz. A dor é uma impressão de sensação. Isso dela se deriva uma ideia da dor, uma cópia pálida. Disso aí se deriva, da cópia pálida, ela gera em nós impressões. Sempre que eu tenho a cópia pálida, a ideia daquele patife, eu posso ter aversão ou medo, ou eu me lembro da minha amada Sofia, ou que eu conheci na juventude, etc. Aí eu posso ter desejo ou esperança. Essas aí são o que eles chamam de ideias ou impressões de reflexão. Então, a geração das impressões de reflexão é diferente das ideias de reflexão de Locke, que Locke, você quando tem um ato mental, ou de pensar, crer, julgar, você pode, sua mente pode dobrar-se sobre si mesma e reflexivamente, introspectivamente, ter acesso, pelo sentido interno, ao pensamento do pensar, do crer e do julgar. Então, são processos diferentes. Pode ser que os exemplos nos levem a coisas diferentes e que eles sejam compatíveis. Porque, afinal, as ideias de desejo, aversão, esperança e medo são bem diferentes das ideias de pensar, do crer e do julgar. Mas isso aí eu não tenho o que dizer, não posso. Há também ideias de memória e imaginação. As ideias de memória são mais vívidas, fortes e ordenadas do que as ideias de imaginação, que nós podemos também unir e separar ao bel prazer. O problema é que, por vezes, as ideias da memória são também muito tênues. Uma descoberta que parece bastante importante de Hume parece ser a dos 3 princípios que norteiam o curso de nossos pensamentos. Tratam-se dos princípios de semelhança, contiguidade espaço-temporal e de causa e efeito. O passo de nossos pensamentos vai se dar por semelhanças de ideias que vão levar a outras ideias, contiguidades de memória, causa e efeito. Vejamos. Uma pessoa vê uma foto de sua sobrinha e percebe, ela é semelhante à minha tia. A pessoa se recorda da casa do seu avô e, por contiguidade espacial, ela se recorda da igreja que estava na frente. Depois, por contiguidade temporal, ela se recorda do som alto das músicas das igrejas nos domingos. Às vezes, umas músicas, digamos, colonização italiana, eram músicas muito
desinteressantes, barulhentos. Por fim, por contraste, ele se recorda do interior de uma igreja que viu em Bérgamo, maravilhosa, que era inacreditavelmente mais bela do que aquela de uma cidadezinha do interior, digamos, lá em Santa Catarina, dos imigrantes de pés descalços, que era mal pintada, que estava na frente da casa do seu avô. Uma pessoa vê fumaça sobre certo ponto da cidade e pensa que é um edifício pegando fogo. Isso aí é um raciocínio causal, do efeito para a causa. Ou então a pessoa vê a agulha da injeção e pensa na dor que irá sentir. Isso aí é da causa para o efeito. Então, essas são os três determinantes das nossas associações de ideia, como forças gravitacionais do rumo do pensamento. Do mesmo modo que Berkeley, para Hume, nós empregamos as ideias particulares como ideias gerais, como universais. Mas como? Encontrando uma semelhança entre os diversos objetos, atribuindo-lhes o mesmo nome. E pelo hábito, quando diante desses objetos, embora não aconteça de ele fazer reviver a ideia de todos os outros objetos semelhantes em nós, o objeto como que toca na nossa alma, fazendo reviver o hábito que adquirimos ao examiná-los, e assim eles são o objeto que nos importa desse conjunto é atualizado. É um trecho não é muito claro, mas para mim, pelo menos, a maior diferença com relação a Berkeley é que, para Hume, nós temos um conjunto de ideias-imagens. Por exemplo, um conjunto de ideias-imagens de triângulo, retângulo, etc. E estão disponíveis e podem ser atualizados de forma que eu denomine algo como sendo um triângulo. Objeções que estão no livrinho excelente de Garrett Thompson, resumindo a filosofia moderna. É o melhor livro de introdução que eu conheço. Hume, como Locke e Berkeley, tem a tendência de considerar as ideias como se fossem sempre imagens mentais. É o imagismo. Mas temos pensamentos sem imagens, por exemplo, quando fazemos um cálculo matemático. E Kant resolveu o problema de modo muito mais interessante. Para Kant, um conceito é uma habilidade governada por regras, mais do que imagens, que nem precisam aparecer, e mais do que imagens como cópia de impressões. O conceito de cachorro, por exemplo, isso está lá na Crítica da Razão Pura, significa para Kant uma regra de acordo com a qual nossa imaginação é capaz de delinear a imagem de um cachorro. Então nós vemos um cachorro, talvez a gente acople uma espécie de imagem formal, quase, de cachorro para identificar o objeto. Isso sequer é, em outros casos, necessário. Bom, imagino que seja assim. A distinção outra distinção humeana é entre relações de ideias de matéria de fato. Essa distinção também é importante. Relações de ideias são as da álgebra, geometria e aritmética. As suas verdades são estabelecidas pelas relações lógicas entre as ideias. A sua negação implica em contradição, e elas podem ser intuitivas ou derivadas. Por exemplo, uma conta complicada em matemática, em álgebra, aí é derivado. Mas 2 e 2 são 4 é intuitivo. E para um bom matemático, muito mais se torna intuitivo. Exemplos: triângulo tem 3 lados, 2 e 2 é 4, solteiros são homens não casados. Se você negar isso aí, você entra em contradição. O triângulo não tem 3 lados. Não é o caso que o triângulo tem 3 lados. Contradição. 2 e 2 não é 4. Contradição. Kant chamou isso de juízos analíticos. Aqui são relações de ideias. Quanto às questões de fato, ou matérias de fato, matters of fact, intraduzível, essas questões de fato exigem a experiência. Elas podem ser falsas. A sua negação não implica em contradição. Exemplos. O ar-condicionado está ligado. Está escuro aqui. O sol nasce a cada dia. O computador está ligado. O Natal é a capital do Rio Grande do Norte. Está quente hoje.
O melhor restaurante de Natal é o Dunas, para mim. Olhem, isso aqui tudo depende da experiência. Você tem que ir ao Dunas. Experimente aquela comida do Dunas. Não é tão cara e não é tão sofisticada demais como é no Mule ou coisas que são prostituição alimentar. Kant, juízos sintéticos a priori. Ele considerava que, em certos casos, nós temos matéria de fato que são necessárias. Kant acreditava que, além disso, nós temos juízos sintéticos a priori, isto é, matérias de fato necessárias e universais por serem extraídas da mente a priori. É porque, bom, Deus colocou em nós, pelo visto. Como? Exemplo, todo evento tem uma causa. Isso é uma lei. Mas para Hume, esse enunciado, todo evento tem uma causa, é matéria de fato. Por quê? Nem todo evento tem uma causa, a sua negação não é contraditória. Pode ser que ocorram coisas aí, na universidade aparecem certas manchas, aí você não sabe de onde vieram, você acha que tem que ter uma causa, mas certos objetos estranhos, não, será que foram alienígenas? Mas poderia não ter causa alguma. Não é garantido. Então, eu estou com Hume aqui. E Hume parece que ter razão, e ele disse e diria contra muita coisa que um filósofo como Kant diz, o juízo sintético a priori, se em um livro, diz ele na sua retórica, encontrares sentenças que não expressam nem relações de ideias, nem questões de fato, podem jogá-lo ao fogo, pois ele não contém mais do que sofisticarias e ilusões. Então nós vamos parar por